A importância da família X-Max e T-Max é tão grande para a Yamaha, representa cerca de 61% das vendas de scooters, que a Yamaha decidiu renovar bastante a sua X-Max 300 Tech-Max. Topo de gama da família, com materiais de extrema qualidade, que, aproveitando a excelente base que já existia, em termos de motor como em termos de chassi, surge bastante remodelada. O motor é o mesmo monocilíndrico de 292 cm3, com 28 cavalos e 29 Nm de binário, que permitem acelerações interessantes. Apesar de ser uma desportiva, filosofia desportiva, digamos assim, não é propriamente uma scooter de corridas. É antes uma moto que permite enfrentar a cidade com serenidade e, acima de tudo, com suavidade. Também o chassi se mantém exatamente igual à anterior versão e se, em termos de suspensão, tudo se mantém na mesma, a verdade é que continua a haver alguma discrepância entre uma frente muito precisa, bastante estável, e uma traseira algo saltitona, com uma falta de rebound que é notória, sobretudo em maus pisos. A travagem mantém-se com a qualidade que já tinha, mas agora com um detalhe extremamente importante. E foi, aliás, uma das maiores mudanças dinâmicas na nova X-Max 300 Tech-Max. A desmultiplicação da manete de embreagem, bem como todo o conjunto de travagem dianteiro, foi retocado e agora o feeling é bastante melhor. Deixamos de ter uma manete super dura e que exigia muita força para se conseguir travar, passamos a ter uma manete com bom tacto, muito fácil de calibrar, tanto em cidade como nas estradas mais reviradas, onde é possível, sem receio, tocar o travão dianteiro a meio da curva. Outras mudanças significativas aconteceram no banco. É ligeiramente mais baixo, pouca coisa, mas a forma foi trabalhada de modo a, sem abdicar do conforto que já tinham e sem o excelente espaço interior que permite guardar dois capacetes integrais, mesmo assim apoiar bem os dois pés no solo. Um trunfo extremamente importante em cidade para todos os condutores e condutoras. Claro que, em termos de design, é sempre fácil apercebermos das diferenças, mesmo quando elas são de estilo. O ADN da X-Max mantém-se inalterado, no entanto, houve mudanças significativas na parte frontal, com um farol onde é mais notória a sensação de X-Max, que se pretende dar a esta moto, e onde surgem agora os piscas em posição elevada. Maior segurança, sobretudo em ambiente urbano, é aquilo que se pretende com este novo posicionamento dos indicadores de mudança de direção. Quanto ao ecrã, bastante eficaz em termos de proteção aerodinâmica, mesmo em velocidades de autoestrada, pode ser ajustado com recurso a ferramentas. Claro que um produto que se quer premium tem que ter acabamentos premium. O banco cresceu um bocadinho, tem mais espaço para o condutor e para o passageiro, mantém um excelente apoio lombar que permite uma boa posição de condução e, acima de tudo, um conforto nas tiradas mais longas, e tem também outras aplicações, nomeadamente a pele que cobre as tampas dos espaços dianteiros e que dá um toque de grande qualidade, tal como dão também os punhos com o nome gravado. Em termos de manómetro, a grande novidade surge na parte frontal do condutor. Um espaço bastante interessante em termos de informação, com um painel TFT a cores que nos dá todas as informações, incluindo, imagine-se, um mapa do GPS. Exatamente. Esta moto passa a ter conectividade e permite-nos ligar, através da aplicação MyRide, diretamente ao telemóvel e aí gerir, com recurso a um auricular, gerir todas as informações. Receber chamadas, receber SMS, ouvir música e também a navegação. Para que não tenhamos que abdicar do painel com o mapa no TFT, temos em cima uma pequena janela LCD que nos dá as informações mais importantes no imediato. O painel TFT é controlado a partir do punho esquerdo
Com o polegar temos acesso a dois botões que nos permitem regular muito facilmente tudo aquilo que queremos, tanto no menu principal, aquele que está sempre à vista, como para alterar as diversas configurações. Uma nota importante neste painel, existem 3 modos de visualização, mas que não mudam apenas o desenho, mudam a informação. Comecemos pelo modo tacómetro, que nos dá a informação da velocidade a que vamos e também do conta-rotações. Depois temos o modo Eco, que vai anunciando os consumos de forma progressiva e assim sabemos o tipo de condução que estamos a fazer. E, finalmente, o modo Speed, que é talvez o mais prático, sobretudo em meios urbanos. Vai-nos dando a indicação da velocidade dentro de um círculo azul e à medida que chegamos perto dos limites de velocidade que são autorizados naquele local, esse círculo vai escurecendo, mal ultrapassamos o limite de velocidade, esse círculo fica vermelho. Ou seja, se estamos numa zona de 40, assim que passarmos os 40 km/h, o círculo muda para a cor vermelha e rapidamente nos apercebemos que temos que cortar gás para evitar aquelas cartas mais desagradáveis. Disponível no mercado português a partir de julho, a nova Yamaha X-Max 300 TechMax vai custar 7.300 €, um pouco mais que a versão base, que estará disponível na mesma altura no mercado nacional, havendo ainda a possibilidade também de, tanto na versão standard como na versão TechMax, optar pela 125. Se é um bom negócio, isso fica ao seu critério. A verdade é uma, existem 2 cores, um preto e um Dark Petroleum, que é algo entre o verde e o azul, uma cor extremamente interessante, mas tudo isso e muito mais pode saber ao ler o teste completo aqui neste link em motox.pt.